Olha só, pessoal, conflito, né? Ética e moral é uma coisa que cabe a toda pessoa, né? Não precisa ter letramento. Existem pessoas que não tiveram oportunidade, né, de ter uma formação superior, mas que são éticas e idôneas. E eu acho que bom senso e razoabilidade cabe em qualquer lugar. Professor Alexandre Porto, na tua percepção aí, há muito interesse, né, nos tribunais de justiça, em especial ao STF, que tem ganhado notoriedade e repercussão em sites, tabloides e na imprensa nacional? Como diria o ex-governador Leonel de Moura Brizola, tudo são interesses. Eu até comentei na minha intervenção anterior, né? Gera assim a questão da ética, do conflito de interesse. Não é adequado, não soa bem, mas virou prática no Brasil, prática recorrente. A verdade é essa. É uma pena que acaba, né, maculando a imagem do juiz, e não é só STF, como você bem falou, daquele magistrado que vai julgar o processo. Obrigado, professor Porto. E aí, Arnaldo Buiú, essa prática é unicamente, exclusivamente do STF ou isso se replica por simetria nos estados e nos juízes de primeiro grau, da Justiça Estadual e Federal? Samuel, eu aprendi na faculdade e na vida de que só criar a justiça para proteger rico, se defendendo contra os pobres. Não tenha dúvida que um processo de um pobre ele vai ser julgado de qualquer forma, sem interferência de A, de B, ele jamais irá prescrever o processo de um pobre. O professor falou veio que a prescrição do processo do Marcola. Marcola, todo o processo dele agora pode prescrever, professor. Foi um processo, ele tem 300 anos de condenação. Então, vai cumprir 30, porque ninguém, no ordenamento jurídico nosso, da lei anterior, que ela não age para prejudicar, pode cumprir mais do que 30 anos de pena. O detalhe, Samuel, é o seguinte, se eu sou um empresário, estou com uma dívida, vamos botar no Tribunal de Contas. Tem lá no Tribunal de Contas, né, um conselheiro que era advogado, tem outro que era advogado também, esse conselheiro passou o escritório dele para o filho, ou para a mulher, ou para qualquer outro, sei lá que raio que parte, e assumiu a atividade lá. Mas tem um processo, ele está impedido de julgar as ações em que o patrono seja a esposa ou filho. Mas aquilo joga-se para um outro. E não custa nada chegar no pé da orelha, isso é coisa de advogado. O advogado está ali para defender o seu cliente. Pode não ser moral e pode não ser ético, mas eles fazem isso. O outro vai lá, conversa com o camarada, e existe um negócio, gente, chamado gaveta. Existe um negócio chamado pilha de processo, onde o céu está em cima, você precisa dele, passa para baixo. Eu não estou falando, vocês acham que isso não acontece? É errado o advogado querer defender o seu cliente e ter que defender o seu cliente. E sabendo disso, sabendo dessa prática, todos os empresários enrolados, desonestos, às vezes corruptos, certo? Eles vão em cima dessas pessoas para que o processo dele ou vá para debaixo ou vá para a gaveta. Zezinho Santos, a advocacia administrativa, o lobby, é uma realidade tão somente presente no STF ou essa prática ocorre, né, no Ministério Público Estadual, Federal, Tribunais de Justiça, Tribunais Superiores e também no STF? Ou tu acha que é só no STF que isso ocorre? A ministra Eliana Calmon, da Bahia, ela teve a coragem, né, de falar que isso é uma prática, né? Mulheres de ministro, filhos de ministro, noras de ministro, escritórios, entendeu? Ter essa atração. E o empresário admitiu, saiu no Globo esse final de semana, né? No Lauro Jardim. Tu acredita no Globo? Não, por favor, Buiu, por favor, esse cara me interrompeu demais, pô. Não, pô, aí fica chato o programa, pô. Perde um tempo. Eu só te fiz uma pergunta. Não existe. Pergunta imbecil tem que ter resposta imbecil. Mas você acredita na Globo? Não, então, como eu estou dizendo, então, o empresário desabafou que existe já uma prática. Gente, o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, isso é vergonha, isso é imoral. Isso é imoral. Os filhos de Alexandre de Moraes
recebendo 3 milhões e 600 por mês, num contrato de 129 milhões. E Buiú vem aqui passar pano. É uma vergonha, Buiú. Chega aqui e diz, olha, e todos os ministros caladinhos. Isso virou uma prática. É uma prática em Brasília. Está errado. Esse sorteio que ninguém sabe do STF, só cai na mão de um. Não existe esse sorteio, tenha dúvida. Então, o que a gente tem que passar a limpo no país é isso. Isso, quem não tem dinheiro, quem não tem a proximidade, como é que faz? Como é que faz? Perde. Porque ou você tem, olha, o dinheiro do Banco Master, todo mundo sabe. Veio do crime organizado. E o Alexandre de Moraes comprou casa, o Alexandre de Moraes está se beneficiando desse dinheiro, que vocês têm como ídolo, que vocês conseguem. Olha, Alexandre de Moraes, foi ele que estabeleceu a democracia. Meu amigo, tem que se explicar, ministro tem que ir e falar, está todos calados sobre essa prática que existe em Brasília. Aqui vamos largar um pouco a intoxicação de lado e analisar as coisas fáticas. A vida de glamour que alguns integrantes da Suprema Corte, assim como uma parte ínfima do funcionalismo público leva, não é compatível com suas rendas. Aí não é vedado o ministro da Suprema Corte exercer o magistério. O que diferencia a aula do ministro do Supremo Tribunal Federal? É que o cachê dele é como se fosse uma espécie de show. Recentemente, o próprio ministro Edson Fachin esteve presente aqui numa universidade privada da nossa cidade. Veio de graça, viu, Samuel? Não, teve cachê, na Faculdade não. Católica, não. Na Católica foi de graça. Não. É assim, Zezinho. Então tá, vamos supor que ele veio de graça, então? Foi. Veio filantropia. Veio de graça, veio de graça. Oi? De onde que é essa informação, Zezinho? Eu perguntei do reitor Fábio. Se você quiser, ele pode mandar Então, beleza, então, gente. Então, ele veio em forma sacerdotal. Não vai pagar imposto de renda. Ele não tirou, financiou as passagens aéreas, hotel, hospedagem, alimentação, tudo do próprio bolso, dos 40 e poucos mil que ele ganha, que desconta 27,5% de imposto de renda, 12% de previdência, e dos 20 e poucos mil, ele veio em Porto Velho. Então, para atender uma faculdade particular, né? Ô, gente, não vamos subestimar a inteligência. Não é compatível. O cara mora numa casa de 5, 6 milhões de reais. Vamos lá, Arnaldo Buiú, 30 segundos. Eu acho interessante a gente ter que estar discutindo isso. Em 2016, apesar da pouquíssima experiência que tinha, indicado pelo 5º Constitucional da OAB, a filha do ministro Fux foi nomeada pelo governador Pezão desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Certo? E pode ter certeza que se ele tiver uma segunda filha ou segundo filho advogado, nesse momento, esse outro já tem a Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o STF para ele poder manobrar suas ações.